Pois é, meus amigos, é possível dizer agora com segurança que o Bolsonaro será preso em breve, mas tem uma coisa muito ruim nessa história toda. Ele não vai ser preso por causa daquilo que ele fez, e ele fez muito para ser preso. Ele será preso por causa de quem ele é e daquilo que ele representa. E é aí que mora todo o problema. Porque ele não está enfrentando um processo legal que vai prendê-lo por ele ser um rachador, por ele ter roubado joias e tentado vendê-las no Topa Tudo nos Estados Unidos. Ele não será preso por causa do tráfico de influência empreendido pela sua família. Ele também não será preso porque os seus filhos são os rachadores e ele fez obstrução da justiça para que eles não fossem pegos em seus crimes. E ele deveria ser preso por causa disso. Ele também não será preso por fraude em cartão de vacinação, mas nesse ponto aí eu não acho que ninguém deva ser preso, que é realmente uma questão ridícula, uma bobagem de sinalização de virtude, de gente fanática por vacina, por tomar agulhada, que já estão aí na 18ª vacina da Pfizer, e realmente esse tipo de acusação é completamente estúpido. Mas vamos nos ater às acusações que realmente têm significado. Bolsonaro não será preso por nenhuma delas. É claro, alguma vai constar lá no processo. Mas não será isso que irá prendê-lo, mas sim a vingança do sistema contra a direita, contra o presidente fascista e de direita. E tem muitos problemas aí. Um deles é o fato de que o próprio sistema trata de o tempo todo legitimar Bolsonaro como a grande liderança da direita e a grande representação daquilo que é o pensamento conservador. Fazem isso de caso pensado, justamente porque, a partir do momento que colocam o Bolsonaro como representante do conservadorismo, fazem com que o conservadorismo, o direitismo e etc. se pareçam com um delírio de maluco, de gente criminosa, como uma picaretagem. Fazem isso, é claro, de caso pensado, para atrapalhar a direita. Então, percebam, sempre que a esquerda vai atacar alguma entidade da direita, sei lá, o MBL, o Partido Novo, se bem que o Partido Novo é bem bolsonarista, mas quando eles vão atacar qualquer entidade da direita, a primeira coisa que tentam é colar esse rótulo de bolsonarista. O Bolsonaro é um ótimo rótulo para a esquerda. E aí vem o questionamento, o problema sobre como essa possível prisão do Bolsonaro vai afetar a própria esquerda. Porque ficar sem um inimigo é muito difícil. E eles construíram que o Bolsonaro é o grande inimigo deles. Um inimigo fraco, burro, incapaz é um ótimo inimigo para se ter. Mas o que eles vão fazer agora se o Bolsonaro for preso? Com quem o Lula vai polarizar? Vai chegar lá em 2026 e vai dizer: tem que votar no Lula, senão o Bolsonaro volta. Mas o Bolsonaro vai estar preso. Estão entendendo o problema em que o PT se coloca? Porque ao mesmo tempo em que o Bolsonaro solto e com algum horizonte de poder é útil para eles, eles também precisam empreender a vingança. Eles precisam fechar a narrativa. Vocês conhecem a narrativa, né, pessoal? A ideia de que o Brasil foi governado pelas elites fascistas desde sempre. Aí veio um governo popular do Lula, tirou o Brasil da lama, do lixo, fez o Brasil ser reconhecido internacionalmente. Mentira, mas é a história que eles contam. Aí veio a Dilma e os fascistas derrubaram ela, colocaram o governo fascista do Temer, o governo fascista do Bolsonaro, e aí o Lula voltou nos braços do povo, como um anjo vingador, para redimir todo esse país, né, dos pecados fascistas. Vocês entendem essa narrativa? Vocês entendem essa historinha que eles tentam contar? A historinha de que a Janja e o Lula salvaram o Brasil, né, ganhando a eleição de 22? Vocês conhecem essa bobagem, certo? Já ouviram isso provavelmente na imprensa ou de algum colega esquerdista mais cabeça de bagre, mais translocado. Já ouviram, certo? Então, esse aí é um questionamento que o PT tem que fazer sobre como vai lidar com
o Bolsonaro no status de preso, sem a possibilidade de ser uma grande ameaça que vai arrebentar com todo mundo. E é claro, eu ainda nem terminei de falar sobre o problema que implica no Bolsonaro estar sendo não vítima de um processo penal justo e normal, mas sim perseguido. Olha só, eu já falei 1000 vezes aqui no canal, talvez eu deva continuar repetindo, porque é um tópico importante, mas a partir de uma certa esfera de poder e influência não existe mais essa coisa que chamamos de lei, tá bom? Não existe mais devido processo legal. Existe jogo de interesses e existe a balança de poder, o poder político, o poder econômico, em alguns casos o poder militar. Mas existe uma balança de poder que determina quem vai ou não vai preso. Gosto de dar o exemplo do Lula. O Lula ele não foi preso por causa dos crimes que ele cometeu. Ele foi preso por causa do conjunto da obra, de todas as merdas que ele tinha feito, e aí um crime serviu para que ele fosse enjaulado. Mas para que isso acontecesse foram necessárias manifestações, pressão popular, grandes mobilizações. Olha, eu não sei se vocês são versados, né, no direito penal. Eu também não sou um grande conhecedor do direito penal, mas eu não vejo em nenhum lugar da nossa legislação a determinação de que um processo deve transcorrer de forma A ou B devido à pressão popular. A pressão popular, a vontade do povo na rua, ela não consta no direito penal como variável para que alguém seja ou não condenado por um crime que cometeu. Na teoria, é claro, o pessoal do direito adora falar da teoria, falar que, não, na teoria o juiz é imparcial, ele vai julgar com base na doutrina, nas provas e blá, 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 blá. Eles adoram falar isso, mas é mentira, tá bom? Você sabe que no Brasil, quando um caso toma mais repercussão, as punições são mais rígidas, dependendo da linha aí que o juiz queira seguir para manter a sua imagem diante do público. É assim que funciona no Brasil, tá? Por isso, você vê assassinos anônimos que saem da cadeia depois de 3, 6 anos, saem rapidinho. Mas se algum fica famoso, vai cumprir ali pelo menos uns 15, 20 anos, ele vai cumprir. Olha o exemplo ali da bisneta do Barão Vermelho lá, Richthofen. Ah, se fosse uma criminosa comum, teria, né, saído muito mais cedo. Mas como houve repercussão, mídia e etc., a prova para vocês de que o direito no Brasil é uma fraude. Eu vou começar a beber agora, então o vídeo vai ficar muito mais interessante. Mas vamos lá. O problema de que um processo tocado de maneira que pareça arbitrária, mesmo com motivos justos, é o seguinte: ele vai fortalecer o extremismo contrário às instituições. E eu, sinceramente, acho isso muito bom. É um problema para as instituições, para o Brasil como país, etc. Mas para mim é bom. Eu acho saudável que se enfraqueça a credibilidade das instituições brasileiras porque elas são uma fraude, tá bom? Eu acredito que as instituições brasileiras são todas uma fraude. A Suprema Corte não trabalha como uma Suprema Corte deveria trabalhar. O Congresso é um bando de símios malucos tentando abocanhar pedaços do orçamento para fazer obras superfaturadas e eleger prefeitos no interior enquanto tocam mais e mais obras e, né, esquemas superfaturados. O Congresso é uma fraude, a Suprema Corte é uma fraude. As câmaras municipais são grandes fraudes porque não se fiscaliza o trabalho do executivo. O executivo nos municípios é uma grande fraude porque só fazem trabalho básico de zeladoria, reparos na cidade, não resolvem problemas estruturais, em sua imensa maioria, não resolvem questões de infraestrutura e ficam sempre empurrando responsabilidade para outras esferas. Aí você tem um judiciário e um ministério público que se mete em absolutamente tudo, que quer governar sem ter sido eleito para isso e querem governar tendo como bases ideológicas ideias completamente malucas, ideias imbecis que não cabem no Brasil nem em nenhum lugar do mundo. Poderiam no máximo dar certo em Liechtenstein, porque tem, né,
30 metros quadrados para gerenciar e um PIB colossal. Então, realmente, lá eu acho que qualquer ideia daria certo. Menos o comunismo, né? O comunismo não daria certo lá nem em lugar nenhum. Mas vocês me entendem. Você tem um judiciário com ideias alienígenas, um ministério público com ideias alienígenas, um executivo que não consegue executar nada e quando tenta, vai para as ideias mais alienígenas possíveis também. Não vou me devagar muito sobre isso, o tema é a prisão do Bolsonaro. Mas fica aí o meu ponto. As instituições brasileiras são todas uma grande fraude, uma farsa. Estão aí para enganar você, para fazer você de besta, beleza? E aí, o Bolsonaro sendo preso pelo processo maluco que está transcorrendo, o Xandão prendendo as pessoas de qualquer jeito, sem nenhum respeito pelo processo legal, como é de praxe, né? Processo legal existe para você, para mim, que somos cidadãos comuns. Se nós cometermos aí um delito contra outro cidadão comum, vai acontecer o processo mais ou menos by the book, né? Do jeito que é estabelecido lá nas teorias do direito. Se você cometeu um crime contra um cidadão comum. Mas se você cometer um crime contra o Xandão, por exemplo, você vai preso. Não vai ter julgamento, não vai ter devido processo, blá blá blá. Não, é cacete. Tá lascado. Capaz de arrumarem até uma execução sumária para você. E a questão é o seguinte: da mesma forma que o Bolsonaro ele pode ser preso de maneira completamente arbitrária, ele pode também ser solto de maneira completamente arbitrária, igual o Lula foi. E aí, vejam só, a tragédia se repetindo como comédia. O Lula foi preso, e aí quando o Bolsonaro precisava impulsionar sua popularidade, o Lula acabou sendo solto aí por causa de movimentos no STF que não tem nada a ver com a perseguição da justiça e da legalidade, tem a ver com a perseguição de objetivos políticos. Quer dizer o quê? O próprio Bolsonaro, o governo, foi favorável a essa soltura do Lula com o objetivo de mobilizar as massas, reaglutinar a direita, para que ele continuasse a liderar o campo e fosse o favorito da eleição. O plano deu certo até o ponto que ele perdeu aí uns 2 milhões de votos, de gente que ficou insatisfeita com ele, e ele se lascou completamente na eleição. Mas o plano era bom. O que o Lula vai fazer? Quando a popularidade dele continuar despencando, Bolsonaro estiver na cadeia e ele não tiver um inimigo para ameaçar as pessoas. Agora a gente vai fechar o ciclo daquilo que a gente começou no início do vídeo. Se Lula não tiver um inimigo e estiver com a popularidade baixa, né, não vai ter o inimigo fascista para enfrentar e ele estará com a popularidade baixa, o resultado disso, muito provavelmente, vai ser um abrandamento na condenação do Bolsonaro, talvez aí até uma recuperação dos direitos políticos, ou nem isso, ele pode conseguir uma liminar num juiz aí de primeira instância, não tenho certeza se primeira instância concede liminar para concorrer, mas ele pode acabar conseguindo concorrer pendurado numa liminar em 26 contra o Lula. Entenderam onde eu quero chegar, né? A prisão do Bolsonaro ela vai ser uma fraude, tá? Uma grande palhaçada que vai servir como peça de propaganda para dizer que venceram os fascistas e depois é muito provável que ela seja revogada e posta para baixo do tapete para que o Lula possa ter aí o seu oponente favorito na eleição. Um não vive sem o outro, né, pessoal? Um não consegue viver sem o outro. Imagina, sem Lula e sem Bolsonaro, ou um sem o outro, as pessoas poderiam votar em gente normal, talvez alguém que não fosse um criminoso completo, um tarado.